Olá e bem-vindos! A nossa análise hoje começa num pedaço de cerrado em Goiás, um lugar que vive sob uma tensão constante, né? De um lado, a necessidade de preservar um bioma riquíssimo e do outro, a realidade de quem precisa viver daquela terra. A pergunta é sempre a mesma: como fazer as duas coisas ao mesmo tempo sem que uma destrua a outra? É o dilema que paralisa boa parte da política ambiental, sabe? Essa falsa escolha entre ecologia e economia. Exato. E para investigar isso, a gente se debruçou sobre um material que é no mínimo inusitado. É um dossiê técnico-jurídico de um grupo chamado Coletivo Araras. E o curioso é que o documento se baseia nas decisões de uma assembleia que aconteceu, ou melhor, que vai acontecer em 24 de novembro de 2025. Eles estão projetando o futuro. A nossa missão aqui é tentar entender a engenharia por trás desse projeto, que parece misturar direito, biologia e tecnologia de um jeito que eu, sinceramente, nunca vi. É uma tentativa de redesenhar do zero as regras do jogo. Não é sobre fazer a mesma coisa de um jeito um pouco melhor, mas sim sobre inventar um jogo completamente novo para a ocupação do território. Ok, então vamos desmontar essa invenção peça por peça. A base de tudo, o alicerce, é como eles lidam com a propriedade da terra. A gente pensa em área rural e imagina cada um com seu lote e sua cerca. Sua escritura. Isso, mas eles fizeram algo totalmente diferente. O documento fala em propriedade fiduciária coletiva. O que diabos isso quer dizer na prática? Na prática, eles pegaram o conceito do direito anglo-saxão, o trust, e fizeram uma gambiarra genial para funcionar na lei brasileira. Um trust é basicamente um cofre. Uma pessoa, o instituidor, coloca um bem nesse cofre. Outra pessoa, o fiduciário, fica com a chave e a responsabilidade de administrar. E os beneficiários são quem aproveita o que tem dentro do cofre. Certo, um cofre com um administrador. Como isso vira uma fazenda no Cerrado? Então, a grande sacada foi usar uma associação civil sem fins lucrativos como a dona do cofre, a fiduciária. Legalmente, no cartório de imóveis, a terra inteira pertence à associação, não pertence a nenhum dos membros individualmente. Ah, E essa separação entre quem é o dono no papel e quem de fato vive e usa a terra é o que cria a chamada blindagem patrimonial. blindagem contra o quê, exatamente? Contra os acidentes da vida. Imagina que um membro do coletivo se endivida, ou passa por um divórcio complicado, ou a empresa dele vai à falência. Se a terra estivesse no nome dele, a justiça poderia penhorar e leiloar aquele pedaço para pagar a dívida. Nossa, claro. Aí um estranho compraria a área e a integridade do projeto inteiro começaria a ruir pedaço por pedaço. Entendi. Então, na prática, a terra é do coletivo. Se um membro quebra financeiramente, os credores podem ir atrás do carro dele, da conta bancária, mas não podem... Exatamente. Não podem tocar num único palmo da terra do projeto. A empresa, que é a associação, está protegida. A dívida do indivíduo não contamina o patrimônio do grupo. Perfeito, é isso. Mas aí surge uma dúvida enorme. Se a terra não é minha, se eu não tenho a escritura no meu nome, qual é a minha segurança? Eu sou só um inquilino? A associação pode um dia virar e falar, olha, obrigado, mas agora pode ir embora? Essa é a preocupação de todo mundo, né? E aí que entra a segunda inovação jurídica deles. A relação não é de aluguel. Eles usam um instrumento chamado Cessão de Direito Real de Uso, a CDRU. Um aluguel é um contrato pessoal, sabe? Mais frágil. A CDRU é um direito real, é algo muito mais forte. Ok, direito real soa importante, mas o que significa na vida real? Significa que o seu direito de usar aquela terra é registrado na matrícula do imóvel, no RG da propriedade, lá no cartório. Ah, agora ficou claro. Não é um contratinho de gaveta. É como se meu nome estivesse na certidão de nascimento do imóvel, garantindo que eu e minha família podemos ficar lá, de geração em geração, desde que a gente siga as regras. É isso. É a analogia perfeita. É uma segurança de longo prazo. E você tocou no ponto principal, desde que siga as regras. Porque essa CDRU já vem com um manual de instruções embutido. Ela tem as tais cláusulas resolutivas expressas. Que nome complicado. É o regulamento do condomínio, basicamente? Exato, mas com consequências muito mais sérias. São as regras do jogo que, se quebradas, resolvem o contrato.
Por exemplo, uma cláusula diz: é proibido usar agrotóxicos. Outra diz: é obrigatório tratar todo o esgoto com saneamento ecológico, as BETs. Certo. E se alguém resolve ignorar isso e usar um veneno na plantação? Aí que tá. Não vira uma briga de vizinho que se arrasta por 10 anos na justiça. A quebra da regra é a quebra do contrato. A associação, como dona legal da terra, simplesmente notifica a pessoa e rescinde o direito de uso dela. O direito de estar ali acaba. Uau! Isso soa um pouco autoritário. E se foi um erro? Não tem segunda chance? Isso não pode gerar um conflito gigantesco dentro da comunidade? É a tensão central de qualquer governança, né? O documento prevê um processo justo, claro, mas o princípio é que a integridade ecológica do projeto inteiro se sobrepõe a uma falha individual. É um contrato duro, mas transparente. Todos que entram conhecem as regras do jogo. É um poder de fiscalização ambiental que funciona de verdade. Ok, mas espere aí. Se tem investidor colocando mais dinheiro, como você impede que ele chegue na Assembleia e diga: eu botei mais grana, então eu mando mais? Como eles resolveram essa queda de braço que afunda tanto projeto bom? Eles fatiaram os direitos. Separaram o poder político do poder econômico. Funciona assim. Cada membro, não importa quanto dinheiro botou, tem uma cota de participação. Ela te dá direito a um voto. Uma cabeça, um voto. Simples. Isso garante que as decisões sejam democráticas. E o dinheiro do investidor? Ele investiu para ter retorno, não para ser bonzinho. Aí entra a cota de vivência. Essa sim é proporcional ao dinheiro ou ao trabalho que cada um investiu. Essa cota define o tamanho da área de uso que a pessoa vai ter ou a porcentagem dela nos lucros dos projetos coletivos. Ah, entendi. Então o investidor tem o retorno patrimonial garantido, mas não consegue comprar o poder de decisão. Genial. Então, com essa base jurídica resolvida, a gente imagina que o próximo passo seria registrar a atividade como, sei lá, produção agrícola orgânica, certo? Seria o óbvio, mas é aí que eles dão o pulo do gato. O registro principal deles, o CNAE, que é tipo o CPF da atividade econômica, não tem nada a ver com plantar ou colher. É pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. Peraí, eles são uma fazenda ou um laboratório da NASA? O que eles ganham com isso? Eles ganham a chance de jogar em outra liga. Em vez de serem vistos como produtores primários, eles se posicionam como uma instituição de pesquisa. Isso abre portas incríveis. Eles podem concorrer a editais de fomento à ciência, do CNPq, da FINEP, podem receber dinheiro de fundos de conservação que nunca financiariam a fazenda, mas adoram financiar uma estação experimental. E ainda podem pedir imunidade de impostos, imagino. Exatamente. Certo. Então, a agricultura vira um meio, não um fim. A fazenda é, na verdade, um grande laboratório a céu aberto. Precisamente. A produção agroecológica se torna o experimento científico. O exemplo da mandioca no dossiê é perfeito. Uma saca de mandioca vale, digamos, R$50, mas os dados sobre a produtividade daquela mandioca num solo de cerrado, em recuperação, sem irrigação, esses dados, organizados num relatório técnico, podem valer milhares de reais para uma universidade ou uma empresa de biotecnologia. Isso é genial! O produto principal não é a mandioca, é o conhecimento sobre a mandioca. A receita do tubérculo vira quase um bônus. Exato. E isso cria uma resiliência econômica absurda. Pense numa seca severa que quebre a safra. Para um agricultor normal, é a falência. Para o coletivo Araras, o projeto não fracassou. Ele ainda gerou valor. Os dados sobre a falha, o conhecimento sobre quais plantas resistiram melhor. O produto principal, o conhecimento, é a prova de mau tempo. E sobre a agricultura em si, eles focam em raízes e tubérculos, os brutos, como mandioca e inhame? Por que essa escolha é tão específica? Porque é uma estratégia de quem entende o cerrado. Sabe, tentar plantar alface, que precisa de muita água, seria lutar contra a natureza. As raízes são adaptadas. E elas têm uma característica fantástica. Funcionam como uma despensa viva. Despensa viva? Adorei o termo. O que significa? Um tomate, depois que amadurece, você tem 2 ou 3 dias para colher e vender, senão ele estraga.
Uma raiz, como a mandioca, pode ficar armazenada debaixo da terra por meses. Você colhe conforme a necessidade, conforme a demanda do mercado. O risco de perda é quase zero. Fantástico! E tem mais. Ao crescer, essas raízes descompactam e fertilizam o solo. Elas estão, literalmente, melhorando o ativo mais valioso do coletivo, que é a própria terra. E essa gestão toda não é no improviso, tá? É tudo otimizado com modelos matemáticos para decidir a rotação de culturas. Essa ideia de vender dados em vez de mandioca é fantástica. Mas me levanta uma dúvida. Qualquer um pode dizer que seu solo é X e sua produtividade é Y. Como eles provam que esses dados são reais, são confiáveis? Quem garante que não é tudo papo de vendedor para conseguir um financiamento? Aí entra a espinha dorsal de tudo. A tecnologia. Um aplicativo que eles desenvolveram, o Reserva Araras. E ele não é um extra, um enfeite. É o que o dossiê chama de livro-razão ambiental, o que torna tudo auditável. E o que tem de tão especial nesse aplicativo? Alguns detalhes técnicos que fazem toda a diferença. Primeiro, ele foi construído para funcionar offline. Isso é vital numa área rural, onde o sinal de internet é ruim ou inexistente. Você pode coletar dados o dia todo e ele sincroniza quando encontrar um sinal. E o mais importante é que cada dado coletado recebe um timestamp, um carimbo de data e hora exato, que não pode ser alterado depois. E tem a questão do GPS, certo? Sim, o app só salva um dado se a precisão do GPS estiver alta. E ele verifica se aquela coordenada está dentro do polígono geográfico do território. Para um auditor de um mercado de crédito de carbono, por exemplo, isso é tudo. Ele tem a prova de que a árvore foi plantada exatamente onde e quando eles disseram. Então o Epicon é como um cartório digital. Ele carimba a hora, a data e o local exato em cada informação, e ninguém consegue fraudar depois. É isso que dá credibilidade aos dados que eles vendem? Exatamente. Isso abre a porta para mercados muito mais sofisticados que o de carbono, como o de créditos de biodiversidade. Que é um conceito que parece ainda mais complexo. É mais complexo, mas potencialmente mais valioso. O app já está pronto para isso. Quando o membro registra uma espécie de animal ou planta que avistou, o formulário do aplicativo está conectado ao GBIF. GBIF, o que é isso em português claro? Seres vivos do planeta. Ao usar o padrão do GBIF, o registro do coletivo Araras tem validade científica internacional. Com milhares desses registros, eles conseguem calcular índices de biodiversidade. E, o mais importante, provar a adicionalidade. Adicionalidade, outro termo técnico. Descomplica pra gente. Significa provar que a sua ação está gerando um resultado adicional, algo que não aconteceria sem você. No caso deles, é provar com dados que o manejo que eles fazem está de fato aumentando a quantidade e a variedade de vida no local, ano após ano. Ah! É esse aumento comprovado que pode ser transformado num certificado e vendido. Eles são pagos pelo resultado, não pela promessa. Ok, essa estrutura já parece uma fortaleza, uma blindagem jurídica, uma economia resiliente, uma tecnologia que garante a verdade. Mas o dossiê mostra que eles foram um passo além, buscaram uma camada final de proteção num campo totalmente inesperado. A busca pelo reconhecimento oficial como comunidade tradicional. E isso não é só uma questão de identidade, não. É uma estratégia jurídica de mestre. Mas, peraí, uma pessoa ou um grupo pode simplesmente decidir se tornar uma comunidade tradicional? Eu achava que isso era algo que você herda, que vem de gerações. Isso não soa um pouco como forçar a barra para conseguir um benefício? Essa é a primeira reação de muita gente. E não, você não pode só se declarar. Você precisa provar. E aqui está a beleza da coisa toda. Eles usam a ferramenta mais moderna que tem, o aplicativo, para construir a prova da sua tradição. Isso é fascinante. Como eles fazem isso na prática? Usar um app para provar tradição? O dossiê dá exemplos. Eles têm um formulário no app chamado Terapia Forme. Nele, os membros mais velhos registram sistematicamente o uso de plantas medicinais, os rituais de cura, as rezas. Isso documenta o que a antropologia chama de relação simbólica com o território. Aham. Outro exemplo.
Eles registram em vídeo e texto as práticas agrícolas únicas, como a roça de toco adaptada sem queimar, usando sementes crioulas. Isso prova um saber fazer específico. Nossa, é como usar um satélite para mapear uma trilha sagrada, usando a mais alta tecnologia para validar um conhecimento ancestral. É a síntese perfeita. E o resultado prático de conseguir esse reconhecimento é gigantesco. Territórios tradicionais ganham uma proteção legal fortíssima contra desapropriação e se tornam impenhoráveis, e abre a porta para políticas públicas exclusivas. Que tipo de políticas? Acesso facilitado para vender alimentos para o governo, para merenda escolar, com preços melhores e sem licitação. E acesso a linhas de crédito rural, como o Pronaf, com juros irrisórios ou até a fundo perdido. É o fechamento do ciclo. Sim, a inovação do app valida a tradição e a tradição reconhecida protege a inovação da estrutura de terras. Uma coisa blindando a outra. É uma jornada em tanto. Começamos com uma engenharia jurídica para proteger a terra, passamos por uma economia que vende dados em vez de grãos, vimos uma tecnologia que funciona como um detector de mentiras para a ecologia e terminamos com a identidade tradicional servindo de escudo legal para tudo isso. O que fica claro é que o Coletivo Araras não é só um assentamento, é um laboratório de governança em escala real. Um protótipo que, segundo eles, foi desenhado para ser copiado e adaptado em outras áreas do Cerrado. O que nos deixa com uma última reflexão. O debate ambiental quase sempre coloca o ser humano como o problema, como inimigo da natureza, né? O modelo Araras parece inverter essa lógica. Ele levanta uma questão provocadora. E se a melhor forma de proteger um ecossistema não for isolá-lo das pessoas, mas sim criar um sistema inteligente, com as regras certas, onde a presença humana qualificada se torna a principal força de regeneração? O que mais seria possível se a gente parasse de ver o ser humano apenas como praga e começasse a vê-lo como o gestor e o principal ativo da natureza?